Como diz o saudoso Raul Seixas, nada mais, nada menos comemorar 6 décadas de vida é cantar uma musiquinha. Eu nasci há 6 décadas atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Realmente eu sei de tudo, não é que eu não saiba, eu sei de tudo. Nada é novidades para mim. E eu tinha que dar uma parada. É isso que vocês estão vendo aí. Eu vou ter que dar uma parada no canal para comemorar, contando para vocês tudo o que foi essas 6 décadas. Quer dizer, gente, muita coisa eu não vou ter que falar, porque vocês vão escandalizar. Eu sei que vocês gostam de um babado, mas assim, eu vou dar uma paradinha para falar só o que foi a trajetória, as coisas que poderiam escandalizar para vocês, mas que na minha época poderia ser uma coisa para escandalizar, mas que a gente superava muito bem. Então eu vou começar contando para vocês coisas que vocês podem ficar assim, ó. Jura? Jura? Vocês vão ficar assim, ó, queixo caído de saber que eu já passei por muita coisa. Gente, coisa demais que vocês vão aprender realmente a me conhecer melhor, a saber quem sou eu realmente. Quer saber? Pronto, falei. E vou falar. Solta a vinheta. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas assim, gente, eu penso que para você falar de você mesmo, ou você comprida demais o assunto, ou você resume demais. E eu resolvi resumir, porque eu vou dar uma volta no tempo, né? Como foi o vídeo anterior meu. Eu dei assim uma voltinha no tempo, agora eu vou dar uma outra voltinha, só falando um pouquinho sobre mim, coisas que eu já passei, coisas que eu já vivi, coisas que eu superei, né? Pra mim ser essa pessoazinha que eu sou hoje, né? Então, vamos lá aos fatos. Infância. Tive um acidente de carro, né, que eu fiquei, perdi os movimentos da perna, né, das pernas, e o médico na época falou para minha mãe que eu não ia voltar a andar mais, né, porque não tinha jeito, porque não tinha como mais eu voltar a andar. Voltei a andar, gente, tá vendo? Então, assim, quando eu tive esse acidente, além dessa fratura que eu tive, que era na cabeça dos médicos da época, era irreversível, eu sofri um corte muito grande aqui no cérebro, sabe? Teve que abrir na cabeça, né? Tiveram que abrir, né? Dar pontos, aquela coisa toda e tal. E muitas memórias minhas ficaram perdidas. Bom, eu acho que eu tenho que fazer uma regressão, porque a questão da infância tem muita coisa que eu não lembro. Engraçado, né? Eu lembro muito de coisas ruins, pouquinhas, mas as coisas boas eu não lembro tantas não. Eu lembro mais da minha pré-adolescência, parece que alguma coisa ficou meio que perdida lá atrás, né? Vamos começar lá do iniciozinho da história da Mercedes. Mercedes é filha de primos. Meus pais, já contei em outros vídeos, meus pais são primos, tá? E assim, eu vim de uma leva, assim, a rapa do tacho, né? A caçula. E, gente, vamos agora, resumindo. Sou filha, além de primos, né? Eu vim de um pai alcoólatra. Imagine você viver numa casa onde que o pai é alcoólatra. Eu passei a minha infância e a minha adolescência com um pai bêbado, caindo na rua, colocando muita coisa da família à venda. Então, assim, é traumatizante? Mas você supera. Hoje, muita gente não supera isso, né? Eu sofri uma coisa seríssima, que foi e foram várias vezes, e que minha família nunca soube disso.
Verdade. Deixa eu ver o que mais, gente. Bom, a minha infância foi igual a toda criança que poderia, é muito difícil falar de infância, né? Eu falo da minha infância, da minha adolescência, eu nunca gostei muito de falar não, sabe, gente? Porque foi um período assim meio que tenso, né? Então você ficar voltando demais a coisas ruins não é tão boa assim. Mas eu vim de uma família extremamente cristã, apesar dos pesares de problemas, etc e tal, tá? É, a gente temia muitas coisas, era muito reservada a vida, né? A nossa vida, o nosso corpo, as nossas ações, era tudo muito velado. Então a gente não conhecia muita coisa porque o diálogo entre os pais não era tão aberto, eles não falavam as coisas pra gente. Tanto que quando eu fiquei mocinha, eu nem sabia o que era aquilo, ficar mocinha. Eu não sabia. Entendeu? Foi minha irmã, que era 4 anos mais velha que eu, que veio contar pra mim. Entendeu? Porque, assim, se eu fosse te contar as coisas, como que eu me descobri, vocês colocam aqui, tá? Quando eu descobri que eu tava mocinha, foi uma coisa, assim, terrível. Sabe? Pra mim foi uma experiência, assim, traumatizante. Mas depois eu resolvi aquele de boa, sabe? Porque eu pensei que a gente não tinha tanto diálogo em casa, então assim, o único diálogo que a gente tinha em casa era mesmo falar sobre estudo, né? Que minha mãe era professora, né? Dava aula em 2 escolas, né? Era professora de português, então a gente tinha muito essa coisa de estudar, ler muito, sabe? Então, assim, diálogo dessas outras coisinhas que hoje os pais já conversam naturalmente, a gente não tinha isso, não tinha. Então, assim, ficar mocinha era uma coisa meio que velada, contar, a mãe chegar e contar pra gente o que era aquilo, sabe? O que estava acontecendo com o nosso corpo, essa coisa toda. Namorado. Gente, naquela época, você só podia namorar assim. A gente tinha que namorar com 18 anos de idade. Antes dos 18 anos, você não podia namorar. Então, assim, eu tô. Bom, eu não vou nem gaguejar aqui não. Eu era a vela das minhas irmãs, né? Então, assim, minha irmã namorava na sala, minhas irmãs, né, namoravam na sala ou namoravam no portão de casa. Então, assim, minha mãe sempre colocava eu para ficar vigiando elas. E beijo na boca era proibido, era pecado, não podia beijar na boca, podia pegar na mão. Então, assim, e eu vigiava minhas irmãs todas, entendeu? Só que os namorados delas, gente, viviam mandando eu ir comprar alguma coisa na quitanda, entendeu? Me dava bala, me dava chocolate para me poder sair de perto. E eu fazia sempre isso, mas era muito tinhosa. Como eu era muito ligada com a minha mãe, eu um dia peguei minha irmã beijando o namorado dela, que é marido dela agora, né? Porque naquela época, gente, a gente namorava para depois casar. Hoje você namora para conhecer a pessoa. Você fica com a pessoa, né? Então, minhas irmãs todas, menos eu, né, casaram com o primeiro namorado. Eu não, eu tive vários. Então, assim, mas também foi influência porque elas me deram essa lição. Porque minha mãe mandava tomar conta delas, eu comecei a aprender as coisas cedo. E como eu era muito curiosa, aí o que acontece? Eu acabei aprendendo que não prestava, né? Mas, enfim, naquela época era assim. Não tinha essa coisa, vou ficar com fulano, com Beltrano, para depois saber se foi bom, se deu certo. As coisas eram completamente diferentes. Você namorava e tinha que casar. Mas aí, quando foi a minha vez, meu aniversário de 15 anos, tinha essa coisa, né, gente, de fazer a festa de 15 anos, dançar a valsa de 15 anos, etc e tal. Então eu tive tudo isso, né, com meu pai preso dentro do quarto, porque minha mãe trancou ele dentro do quarto, porque como sempre estava cachaçado, estava completamente bêbado. Ele tinha que dançar comigo na minha festa de 15 anos, mas não pôde porque ele começou a beber desde cedo, aí virou essa bagunça, teve que trancar ele do quarto para não fazer escândalo na festa. Mas enfim, aí meu cunhado que dançou comigo, né, teve que dançar comigo, né. Mas aí minha irmã mais velha que eu tinha vários amigos conhecidos, né, que etc e tal, que ela já estava estudando em escola pública na época, né, só eu que estudava no colégio particular. Aí o que acontece?
Ela tinha um amigo que era lindo demais da conta, ele chamava Levi. Só que ele era muito apaixonado com minha irmã. Só que minha irmã já gostava de outro, que agora também é o marido dela. Então, o que acontece? Ela pegou e empurrou ele pra cima de mim. Aí quando minha mãe me viu conversando, quando minha mãe pensou assim, bom, se ela tá conversando com esse rapaz, tá dançando com esse rapaz, minha mãe conversou com a minha irmã mais velha, ela pegou e conversou, mãe, deixa ela porque ela vai começar a namorar escondido. Aí eu com 15 anos, mamãe pegou e deixou eu ter meu primeiro namorado, mas não podia pegar na mão, não podia, tinha que ficar um monte de gente me olhando por ali, né? Então assim, eu não sabia de nada, a única coisa que eu sabia era justamente aquilo, porque eu estudava no colégio de freira, eu não sabia das coisas, entendeu? As coisas que acontecem no namoro. Aí eu sabia mais ou menos o que eu via minhas irmãs fazendo, entendeu? Que também não era lá tanta coisa assim, entendeu? Então tinha aquelas revistinhas de fotonovela, que não tinha televisão, tinha fotonovela, né, aquelas revistas, eu ficava vendo, pegava escondida a minha irmã para poder ver o que acontecia com duas pessoas. E eu mal nem sabia direito o corpo do ser humano como podia ser, né? Aí, bom, aí esse rapaz pegou e aceitou namorar comigo, falou com minha mãe que aceitava namorar comigo, mas depois ele pegou e me contou para ficar mais perto dessa outra irmã minha, que gostava era dela, entendeu? Então a gente ficava lá na porta, lá em casa tinha um murinho, sabe, um muro assim na frente da casa, a gente ficava sentados os dois lá, ele do lado de cá, do lado de cá, e a gente ficava conversando o tempo todo. E na hora que ele ia embora, ele me dava um beijo aqui na testa. Gente, pra mim era a coisa mais linda do mundo. Vocês não têm noção. Aí a coisa foi evoluindo. Lindo, nossa senhora. E ele era muito mais velho, muito mais velho que eu. Hoje já deve ter morrido, nem sei pra onde que ele anda mais. Mas enfim, aí ele pegou, como ele não podia nada naquela época, tudo era muito escondido, tudo era muito proibido. Aí tinha um negócio, tá até contando pro meu filho hoje, esses dias atrás, que era um entrelaço no dedo assim, ó, nesses dois dedinhos, entendeu? Isso aqui era melhor do que pegar na mão, gente. Era entrelaçar o dedinho assim. Então a gente ficava lá no muro e aí eu botava a mão assim, sabe, assim, segurando assim. Aí ele vinha com o dedinho entrelaçava. Menina, que dava um frio na minha barriga, vocês não têm noção. Eu passava a noite toda pensando naquele dedinho entrelaçado. E na hora de dançar? Aí eu fui nas minhas primeiras festas de dançar, aquela coisa toda, tal. Minha irmã, que é mais velha que eu, já te contei, né, 4 anos, ela me levava nas festas junto com ela, tal. Eu já tinha 15 anos, já podia ir nas festinhas que tinha nas casas, né, porque até então nunca tinha ido em festa, em clube, essas coisas não, sabe? Acho que lá não tinha nem boate, que eu me lembro, acho que não. Aí chegava nessa festa lá, que a gente dançava juntinho, assim, um juntinho com o outro, sabe? Foi a primeira vez pra mim, gente, eu senti o coração da outra pessoa, fazendo meu coração disparando aquela coisa. A gente sentava assim nas cadeiras assim, ó, e ficava esperando o rapaz chamar a gente pra dançar. Então a gente ia toda, a gente ficava se produzindo toda pra ser aquela que ia ser escolhida pra ser chamada pra dançar. Oh, coisa boa, vocês não têm noção como que era antes. Hoje já não existe isso mais, sabe? Essa coisa de dançar você juntinho com a pessoa, do cara te respeitar, sabe? Das coisinhas pequenininhas fazia uma enorme diferença na vida da gente, sabe? De você dançar juntinho, de você ir pro cinema com aquele que se diz namorado, né? Que era o namorado na época, e tá sua irmã, seu irmão, todo mundo junto de você, e ele pegar sua mão despercebidamente, assim, ficar segurando e apertando sua mão. Menino, não tinha coisa melhor do que isso, não. E tinha mais uma coisa, um negócio de encostar a perna. A gente tá sentado no mesmo lugar e o rapaz encostou a perna aqui, sentado aqui do lado, né? E ficar fazendo assim com a perna na perna da gente. Aí o tempo vai crescendo, surgindo, vai aparecendo mais coisa, fazer mais coisa, né, gente? Mas assim, a gente se descobria aos poucos, sabe? Existia uma magia por trás de tudo isso, existia um encantamento em cima de tudo isso. Eu era muito curiosa, sabe? Muito curiosa mesmo. Eu queria saber de tudo que estava acontecendo. Aí veio o primeiro beijo. Bom, o primeiro beijo não foi com esse namorado, porque depois ele desistiu
né? Ele gostava mesmo da minha irmã. Aí eles se foi pra lá, né? Esse pessoal que morava do lado da minha casa, que é um pessoal muito rico, sabe? E eles tinham um filho de criação. E ele era muito meu amigo, a gente conversava muito, a gente brincava muito ali na porta de casa, né? De queimada, e pulando corda, aquela coisa toda tal. Você vê, 15 anos eu tinha mentalidade ainda de criança. Falo sério, eu tinha. De jogar futebol na rua, de jogar queimada, de pular corda, de pique-esconde. Não, pelo amor de Deus. Aí, nesse dia a gente estava brincando de pique-esconde, né? Aí tava a turma toda, a meninada toda, todo mundo brincando na rua, aquela coisa toda. Aí nós escondemos no mesmo lugar. Tava eu, ele, mas a irmã de criação dele, né? Aí eu já tinha contado pra ela, né, que ninguém nunca tinha me beijado na boca. Aí ele falou assim, pois um dia eu vou dar um beijo na sua boca, você vai ver como que é. Aí eu passei durante uma semana pensando como que seria isso. E nem dormia direito, sabe? Não dormia mesmo, gente. Aí passou. Quando foi um dia, eu tava voltando da missa, né? Tinha ido na igreja, tava voltando da missa. Eu era católica, né? Hoje eu não sou mais. Eu tava voltando da missa, né? Minha mãe ficou lá conversando lá com as beatas na igreja lá e eu vim andando. Quando eu vi, ele tava vindo de lá pra cá, esse menino. Hoje eu esqueci o nome dele. Bom, enfim. Aí ele pegou e falou assim, vem cá, e me arrastou para de trás do carro. E falou assim, eu vou te dar um beijo aqui pra você ver como que é. Gente, na hora que ele me beijou e viu a língua na minha boca, eu vomitei tanto, mas tanto, mas tanto. Foi dando ânsia de vômito, eu fui vomitando até lá em casa, passando mal, achando a coisa mais nojenta do mundo. Pra vocês terem ideia. Eu fui realmente saber beijar, foi depois de véia, porque até então tinha ânsia de vômito. Bom, do estrupo foi pior ainda, né? Porque desse estrupo nasceu uma filha, né? E sexo então, beijo, outras cositas, eu tinha cortado a minha vida. Eu fiquei durante 5 anos da minha vida sem querer que homem chegasse perto de mim. Eu tinha pavor, porque eu já vinha com histórico assim, traumatizante, então eu não queria, né? Até que eu conheci um príncipe na minha vida, né? Que era meu melhor amigo e namorado da minha amiga, que a gente conversava tanto, eu falava tanto com ele sobre meus traumas, que a gente, sim, sabe, todo dia, às vezes ele deixava de ir pra casa dela pra ir lá pra porta de casa e ficar conversando comigo, entendeu? Eu sempre fui faladeira demais, assim, sabe? Eu sempre gostei de sempre expor minhas coisas pra tudo pra fora, essa coisa toda, né? Aí o que acontece? Foi aí que ele foi me mostrando que esse medo que eu sentia não tinha sentido, sabe? Com ele, eu realizei o meu primeiro beijo verdadeiro. Com ele, eu tive minha noite de amor mais maravilhosa do mundo. Entendeu? Com ele, eu vivi muita coisa na minha vida, né? Nem filha, filho, olha. Tá aí, ó. Só que a gente não ficou junto, né? Depois eu te conto o caso. Depois eu conto o caso porque a gente não ficou junto, né? Nós tivemos filhos, etc e tal, né? Vivemos juntos muito tempo. Gente, eu nunca casei. Eu nunca casei. Nunca casei. Sabe, eu tinha sonho de entrar numa igreja de véu grinalda, mas isso não aconteceu comigo, nunca fui casada, já tive vários relacionamentos, já coloquei muita gente para morar junto comigo, mas eu nunca casei. E eu tenho esperança, vai que um dia aparece um príncipe encantado, outro que agora me leve para o altar, né, porque eu nunca casei, mas enfim. E foi com ele que eu perdi o medo, né, perdi medo. Não só perdi o medo, mas fez com que esses traumas desaparecessem na minha vida. Aí eu tornei uma pessoa extremamente namoradeira, ficante demais, comecei a ficar meio que... Aí eu falei, bom, agora me descobri. Me descobri. Mas enfim,
a parte em si, resumidinha, que já deu um vídeo extremamente longo, foi essa sobre minha vida. Agora, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre algum desses pontos que eu já falei, bom, gente, é só deixar aqui no comentário que eu conto mais, tá? Porque aqui eu quis só fazer um resumidinho assim, mais ou menos, até mais ou menos assim, sabe? Assim, eu sou mãe de 4 filhos, né, da minha primeira filha, essa que eu contei o caso, e mais 3 filhos. Tenho 4 filhos, 2 mulheres, 2 homens. Sou avó de 6. Vai vir mais uma aí, já tá vindo a Ana Laura tá vindo aí, né? Então, assim, porque a coisa foi muito cedo pra mim, começou muito cedo. Logo após que acontecer esse fato do estropo, eu ter engravidado, ter acontecido essa coisa toda, passados 5 anos eu conheci este príncipe, sabe? Que me deu esses filhinhos e tal, etc. Tal. Então, assim. Aí depois eu peguei e encontrei outro príncipe na minha vida, né? Que também me deu mais um filho. Quer dizer, eu penso aqui comigo, desde que o médico falou pra mim que eu era uma boa parideira, que eu era uma mulher extremamente fértil, eu resolvi ter um tanto de filho. Aí eu queria ter 10 filhos, sabe? Eu queria ter 10 filhos. Tive 4, mas tá bom. Tá bom do jeito que tá. Agora também não posso ter mais não. Vai que um dia eu pego um pra criar, mas acho que não. Filho dá muito trabalho. Mas assim, então a história é essa. Mais ou menos assim, contada assim, bem que rapidinha, mas assim, igual eu falei, se vocês quiserem saber algum desses fatos mais detalhados, vocês coloquem aqui. Beleza? Beijinho no coração de todos vocês e fique o maior de todos.